Vamos então ao capítulo 4 de Entre a Terra e o Céu, Senda de Provas. Nós vamos ver aqui o Clarencio acalmando a Zulmira. Ele ministra um passe magnético para que ela possa descansar. E assim que ela sai do corpo, que ela se desdobra, ela se encontra com a sua obsessora, com a Odila, que a acusa de assassinato, de ter matado o Júlio. E as duas começam a se dirigir ao mar, onde aconteceu o desencarne do Júlio. E nós vemos aqui a Odila acusando o tempo todo a Zulmira de assassina e ela dizendo que ela não é assassina. E o André pergunta ao Clarencio se, apesar do sentimento de culpa, apesar de todas as coisas que a Zulmira pensou, ela não foi a causadora da morte, ela não fez nada para ajudar, mas ela não fez para que acontecesse também. Porque que ela é considerada culpada, ela se sente tão culpada, e se ela é mesmo culpada ou não. E aí o Clarencio dá uma explicação sobre a responsabilidade que nós temos acerca daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós falamos, das nossas emoções. Nós somos aquilo que nós plasmamos. E o que é plasmar? Plasmar é pensar, é sentir, é falar. Tudo aquilo que nós pensamos, nós damos vida, porque nós somos deuses. Quando Jesus coloca vós sois deuses, ele está justamente nos colocando que nós criamos o tempo todo com o nosso pensamento. Nós criamos a nossa volta através das nossas emoções e das nossas palavras. Embora a gente não entenda, e pela nossa criancice, a nossa imaturidade, a gente não saiba conviver e principalmente não saiba criar da forma correta, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós criamos. Então nós vamos ver o Clarencio colocando aqui para o André, quando ele explica, o Clarencio falando: todavia, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Vejam bem, nossas intenções. Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações, que no fundo constituem o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. Os frutos falam pelas árvores que os produzem. Nossas obras, na esfera viva de nossa consciência, são a expressão gritante de nós mesmos. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Ou seja, como Jesus colocou, pela árvore, pelo fruto é que se conhece a árvore. E pelos nossos pensamentos é que a nossa vida será dirigida, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Então, pelos frutos que nós damos, é o nosso trabalho, é a nossa realização que é fruto do nosso pensamento. Porque como um arquiteto, nós primeiro montamos todas as coisas no nosso pensamento. O arquiteto monta no papel para depois a casa ser construída. Nós montamos no nosso pensamento aquilo que nós vamos criar, vamos plasmar à nossa volta e que vai ser a diretriz, vai ser a matriz do nosso destino. Exatamente aquilo que nós pensamos, sentimos e falamos. É que vai ser o molde da nossa vida e daquilo que nós vamos vivenciar. Então, se hoje nós estamos numa situação em que não estamos felizes ou não gostamos de como está a nossa vida, nós temos que olhar para dentro e vermos dentro de nós o que nós estamos criando, o que nós estamos sentindo, o que estamos pensando. Isso se chama reforma íntima. Nós temos que começar a nos mudar por dentro, mudar os nossos pensamentos, lutarmos contra o nosso orgulho,
lutarmos contra a nossa vaidade, lutarmos contra as nossas criancices, para que possamos começar a mudar a nossa existência de dentro para fora. Então nós vamos ver aqui que a Zulmira é culpada pelo sentimento que ela tinha em relação ao Júlio. E nós vamos ver aqui quando ele diz sobre as vibrações dela, que ela padece o retorno das vibrações envenenadas que arremessou na direção do menino. Pelo ciúme, criou ao redor de si mesma um ambiente pestilencial, em que os seus próprios pensamentos malignos conseguiram prosperar, assim como um fruto apodrecido desenvolve em si mesmo os vermes que o devoram, convertendo-se igualmente em pasto de outros vermes que o alcançam. Então, os pensamentos dela fizeram com que germinasse nela esses sentimentos ruins, que fizeram com que ela entrasse em sintonia com a sua obsessora, que era Odila, e que fizesse com que ela entrasse numa depressão, que é a consequência dos próprios sentimentos, próprios vermes que ela criou dentro dela. E nós vamos ver o Clarencio explicando que o Júlio era um suicida em outras vidas. Então ele estava já com o seu destino ali, já pré-marcado, para desencarnar cedo. Então ele desencarna aos 8 anos, ele tem a ajuda de ter um novo perispírito, não, ao desencarnar não ter que voltar ao perispírito antigo no qual ele se suicidou. Então ele, por já ter passado dos 7 anos, adquiriu um novo perispírito. Isso já foi uma dádiva, já foi uma ajuda para que ele pudesse continuar a sua trajetória. Todo suicida encarna e reencarna várias vezes, porque ele tem que reconstruir as partes do seu perispírito que ele destruiu com o seu ato impensado. Ele tem que limpar o seu perispírito de toda aquela emoção e daquela carga que ele jogou para si mesmo ao desejar o seu próprio desencarne. Então o Júlio, de todo jeito, ele iria desencarnar ali naquela hora, independente da atitude da Zulmira, mas isso não diminui a sua responsabilidade pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, por todas as emoções e por todas as flechas envenenadas que ela direcionou ao menino, que na realidade voltaram para ela, e principalmente ela precisou criar o veneno dentro dela para poder direcionar esse veneno ao menino, e esse veneno dentro dela ficou com ela. E é com isso que ela está lidando agora, com esses sentimentos ruins, com esse envenenamento que ela criou para ela própria. Aí nós vemos o Clarencio explicando aqui para o André e para o Hilário que a Odila não consegue entrar em contato com o Júlio, ela não consegue sair desse looping que ela está ali vivenciando o segundo casamento do marido, o ciúme, todos aqueles sentimentos, porque ela está com o centro genésico dela completamente embrutecido, ele está cristalizado dentro dessas emoções de ciúme e de raiva. Então ela perde a capacidade até de poder se comunicar, de poder ajudar o próprio filho. Uma mãe com o desencarne de um filho assim recente, ela já desencarnada, se ela não tivesse fechada nos seus próprios sentimentos, ela poderia estar em contato com esse filho e poderia até estar ajudando a ele. Mas ela não consegue porque ela está com seus centros de forças comprometidos. Então nós vamos ver o Clarencio explicando aqui, quando ele diz: infelizmente, explicou o venerando instrutor, a infortunada criatura, a Odila, tem o centro genésico plenamente descontrolado e isso lhe impede a visão mais ampla. Não consegue querer senão o marido, em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo, que a paixão nada faz senão desvirtuar. Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem, por enquanto, eclipsadas. Desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se desse modo a superexcitação em que se encontra.
Semelhante estado, contudo, é transitório e esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que lhe será dispensado em breve. Melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Então, nós vemos aqui que Odila é um espírito que tem esclarecimento, que tem uma certa luz, uma certa elevação, mas está tão embotado no seu ciúme, na sua raiva, que ele está preso ali naquela situação. Ela não consegue sair, ela não consegue nem ter o amor de mãe em relação ao filho para poder encontrá-lo e ajudá-lo. Nós vamos ver aqui no próximo capítulo os ensinamentos e a continuação do nosso aprendizado junto a André Luiz e Hilário através dos ensinamentos de Clarencio.